Amém. Nosso apóstolo vai trazer a primeira ministração da manhã com o tema O Desafio do Discipulado. Amém. Amém. Quem está alegre com Jesus, dê assim uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Meus amados, eu creio que esses dias já fui ricamente abençoado. E eu creio que se o congresso parasse por aqui, já estava ricamente abençoado, porque recebi muito de Deus neste lugar. Este lugar está propício para a honra e a glória do Senhor. E sabe por quê? Porque a presença de Deus faz a diferença neste lugar. Amém? Aleluia. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Ou nesta manhã, toda noite, misericórdia. Os amados, podeis sentar. Amém? Eu, quando eu olho para essa parede ali, não vejo o relógio, está dizendo assim que o ponteiro pode quebrar. E eu posso pegar uns 2 minutinhos. Não, nós temos um horário a obedecer, estabelecido por Deus pela questão da programação. Amém? Então, o tema da nossa mensagem essa noite é o desafio do discipulado. Quando se fala em discipulado, enche assim o meu coração, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo, que escreveu 3 epístolas. Ele fez a leitura do discipulado, ele fez a leitura da importância do discipulado na igreja. Abramos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. É um versículo conhecidíssimo. Você está alegre com Jesus? Dê um brado de vitória. Amém? Depois nós vamos puxar a perna do ar. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado ou mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E hoje traduções tem do século. Amém? Amado, quando eu estou falando que o apóstolo Paulo, ele fez a leitura do mandamento de Cristo, ele entendeu nesse versículo que a igreja tem uma tríplice missão, que é evangelizar, discipular e ensinar. Quando a igreja faz outras atividades, nós louvamos a Deus, mas esquecendo disso, a igreja está sendo omissa àquilo que Jesus Cristo mandou. E o apóstolo Paulo, por que o discipulado é desafiador? Porque nós temos que andar nas pegadas de Cristo e nós temos que nos tornar parecido com Cristo. Mas sabe por que o discipulado é desafiador? Pergunta para o seu irmão, pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para ele, por que o discipulado é desafiador? Você sabe qual é o maior desafio do discipulado? É porque nós temos que fazer discípulo até que ele venha. Dê uma salva de palmas para Jesus. Diga para o seu irmão, pode ficar na sua memória, o discipulado é desafiador porque nós temos que fazer discípulo até que ele venha. É um processo da igreja. A igreja tem que entender essa missão. A igreja tem que entender essa incumbência de Cristo. Amado, eu me lembro ali em Barra do Corda, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu não quero fazer só discípulo, eu quero gerar discípulo. Eu estou falando para a igreja que o apóstolo Paulo fez uma leitura perfeita do mandato de Cristo, de gerar discípulo. Amado, quando fala de gerar, é aquilo que dá origem. E
E o apóstolo Paulo, ele gerava, se nós lermos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele disse que sentia dor de parto, até que Cristo fosse formado em nós. E o que me deixa mais impactante é que ele diz assim: por outra vez, eu sinto contração, até que seja formado em vós. Amado, o discipulado ele é desafiador, porque que Cristo ser gerado em nós, ser formado em nós, requer um processo, e esse processo ele inicia a partir de quando você aceita Jesus. O apóstolo Paulo, ele compreendia isso quando Deus falou para Moisés, lá que chamou Moisés, que Moisés estava ali atendendo o povo, e ficava até horas madrugada ali, e Jetro, quando chegou, viu aquilo ali, que aquilo ali era pesado para Moisés, e Jetro leva assim um conselho, e chama Moisés: Moisés, você está aqui até certa hora, atendendo o povo, se tornará cansativo para ti, será pesado demais para você, porque você não pega homens, está lá em Êxodo 18, 21, porque você não pega homens de 1000, forma assim, 1000, bota como líder, de 100, 50 e 10, e orienta eles, aconselhar o povo, que sejam homens fiéis e idôneos, para atender o povo, para que isso não se tornar pesado para você. Amado, quando eu vejo isso, eu vejo ali que o apóstolo Paulo está pregando aquilo que Moisés falou. Se você ver lá para ler, lá em 2 Timóteo 2:1, o apóstolo Paulo fala: fortifica-te, filho meu, na graça do que tu tens recebido de minha parte. Pega homens capazes, idôneos, fiéis, para instruir outras pessoas. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele sendo um apologista da fé, ele entendeu que fazer discípulo não se faz de conversa, não se faz de aparência. Fazer discípulo se faz pelo poder da palavra de Deus. Diga para o seu irmão: fazer discípulo só se faz verdadeiro discípulo pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, e o apóstolo Paulo definiu a palavra como poder. Ele disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Esta palavra é poderosa, esta palavra é transformadora. Os verdadeiros discípulos é forjado na palavra de Cristo. Se você crê, nesta manhã, fique de pé, dê um brado de vitória, porque você é livre. Eu estou diante de verdadeiros discípulos, formados e forjados pela palavra. Dê um brado de vitória bem alto, diga aleluia. O verdadeiro discípulo, ele é forjado pela palavra. Amado, quando o discípulo é forjado pela palavra de Deus, ele não desiste do propósito de Deus. Quando o discípulo é forjado pela palavra de Deus, ele não entra em confusão. Ele sabe quem é ele, Cristo Jesus. Por isso que eu falei aqui no versículo, que o apóstolo Paulo entendeu a missão, quando ele diz: evangelizar, discipular e ensinar. Foi a ordem, foi o mandamento de Deus. Primeiro, para fazer discípulo, você tem que ganhar. E o apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, se eu anuncio o evangelho, porque pesa sobre mim esta responsabilidade. Amado, essa responsabilidade de fazer discípulo está sobre a igreja. A responsabilidade de evangelizar, de levar o ídio, está sobre a igreja. Essa responsabilidade, ela se torna uma evidência nesses últimos dias. Tem que ser mais forte do que nos dias passados, porque se você ganha, você discipula. Se você discipula, você ensina as pessoas a guardar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou.
Por que que o discipulado é desafiador? Porque nós temos que andar nas pegadas de Cristo. E só faz verdadeiros discípulos se nós sermos imitador de Cristo. Apóstolo Paulo, ele fala que ele foi imitador de Cristo, ele imitava Cristo. Então, nós não podemos fazer verdadeiros discípulos se nós não sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós só podemos fazer discípulos se nós formos discípulos. Como é que eu posso formar discípulos se eu não sou discípulo de Cristo? Então tem muitas pessoas que querem fazer discípulo e não é discípulo. Eu quero dizer, amado, que um verdadeiro discípulo, ele anda debaixo de submissão. Se você anda debaixo de submissão, você é um verdadeiro discípulo. Se você é um verdadeiro discípulo, tem submissão. Se tem submissão, tem discípulo. Se tem discípulo parecido com Cristo. Eu estou diante de um povo parecido com Cristo. Se você não é parecido com Cristo, a sua identidade não é do reino de Deus. Tem pessoas que têm uma visão errada acerca do reino de Deus. Eu não sei porque ainda tem hoje pessoas na igreja que entram em crise, que entra numa situação do diabo, que o diabo tem atormentado até muitos pastores e muitos líderes. Você chega numa repartição de trabalho, a pessoa diz: para ser crente igual aquele ali, eu não quero ser crente. Amado, essa questão é uma ação do diabo, é uma ação maligna. Agora você pergunta: por quê, pastor? Sabe por quê? Porque você não foi chamado para ser parecido com alguém. Você foi chamado para ser parecido com Cristo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Por isso que o discipulado é desafiador. Tem pessoas que chegam assim: pastor, o fulano não vai para a igreja porque diz que tem um irmão que está ali, está bebendo, porque tem um irmão que está fazendo não sei o que, para ser crente daquele jeito. Aí eu fico: mas por que ele não vai? É porque ele está tendo uma visão errada do reino de Deus. Quando Jesus te chamou, está dizendo, não foi você ser parecido, foi você ser parecido com Cristo. Você tem que ser forjado na palavra de Deus, porque Deus não trabalha com os iguais. Diga assim: Deus não trabalha com os iguais. Nem sua esposa é igual a você. Então você é igual àquele que está dando um mau testemunho. Por isso que eu estou dizendo, o verdadeiro discípulo é forjado pela palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11:1. É um versículo esse diz: eu disse, sede os meus imitadores, como também eu de Cristo. Em Filipenses 3,17, o apóstolo Paulo vai com mais veemência: sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Então o apóstolo Paulo, ele está dando um referencial, ele não está dizendo seja imitador e referencial, não, seja imitador porque eu fui de Cristo. Amado, diga para o seu irmão: se tornar parecido com Cristo requer um processo, e esse processo requer dor, porque você está sendo gerado até que Cristo seja formado em você. Diga assim para 3 pessoas: nós estamos em processo. O discipulado não tem fim, é até que Ele venha. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu me lembro ali em Barra do Corda, eu entendi isso, assim: eu não quero só fazer discípulo, eu quero gerar discípulo, pelo poder da palavra de Deus. Se for para gemer, eu vou gemer. Se for para chorar, eu vou chorar. Hoje que nós estamos colhendo em Barra do Corda, porque houve uma semeadura. Eu entendi o princípio da semeadura, que eu tinha que semear, porque é um princípio de um verdadeiro discipulado. O que você tem hoje foi o que você discipulou amanhã. Se você vive o presente,
Porque você teve o passado. E para que nós venhamos entrar no presente, nós temos que deixar o passado e viver o novo. Por isso que o discipulado do Senhor, ele se renova a cada manhã. Eu quero dizer para os amados que o discipulado não é só essas lições. O discipulado requer tempo. O apóstolo Paulo, quando estava na igreja de Corinto, ele passou 1 ano e 6 meses fazendo discípulo, ensinando. Por isso que ele entendeu a tríplice missão da igreja. Ele evangelizava e agora ele estava ensinando o discípulo 1 ano e 6 meses em Corinto, até que Cristo fosse formado naquelas pessoas. Amado, por isso que nós temos essas dificuldades, porque é um processo e muitas pessoas não querem passar por esse processo, e às vezes o que está discipulando porque ele não quer ter trabalho. Eu quero dizer para a amada igreja que você não encontra discípulo na prateleira do mercado, do supermercado. Você não vai lá, vai encontrar discípulo. Eu quero falar para você que você é um discipulador. O discipulado não é chocolate com leite moça, e não é mamão com açúcar. Quando Deus lhe chama para o discipulado e Ele lança esse desafio, porque Ele está falando que é balos do Senhor, você não pode mais voltar para trás. Quando o Senhor diz assim, põe a mão sobre o arado, que é balos de Deus, você não pode mais voltar para trás. Diga assim: o verdadeiro discipulado não tem mais volta, é até que Ele venha. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é o que é balo de Deus, é até que Ele venha. O Senhor diz assim: quando você bota a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Amém? E você faz parte de uma geração, você não faz parte de uma geração que retrocede. Você não pode retroceder no discipulado. Tem pessoas, amados, que ele é inconstante no reino de Deus. Ele começa e não termina. Diga para 3 pessoas: terminar é melhor do que começar. Bem forte, terminar é melhor que começar. É por isso que você está nessa crise. Você começa e não termina, começa um curso e não termina, começa um discipulado e não termina, começa uma escola de líder e não termina. Às vezes vai empolgado, mas não é estável. Diga que Deus está precisando de uma geração estável e de uma geração disponível. Quem é discípulo é disponível. Quem é verdadeiro discípulo é estável no reino de Deus. Ele não fica oscilando, ele tem um equilíbrio espiritual, porque ele é forjado pela palavra de Deus. Sabe por que o discipulado também é desafiador, meu amado? Sabe por que é desafiador o discipulado? Porque você não é discípulo porque está fazendo coisa por coisa. Tem pastores que pensam que a pessoa é discípulo porque, irmão, pega essa cadeira aqui, leva ali, faz isso, esse é o discípulo. Isso é o que nós pensamos. Você não é discípulo de fazer coisa por fazer coisa. O verdadeiro discipulado está registrado no céu. A Bíblia diz: quando amamos uns aos outros, sabei verdadeiramente que sois meu discípulo. Você pode fazer coisa aqui na igreja, fazer coisa por coisa e não amar o irmão. Deus não está reconhecendo o seu discipulado, verdadeiro discípulo, fazer coisa por coisa. Eu conheço pessoas que às vezes chegam na igreja, que ele ainda não é evangélico, mas ele faz muitas coisas, até mais que pessoas que às vezes estão dentro da igreja. Mas o verdadeiro discípulo é conhecido quando amamos uns aos outros. Aí o Senhor disse: nisso sabeis que sois meu discípulo. Por isso que quando se fala em amar o próximo, o discipulado, diga assim, o discipulado está dentro de você. O discipulado está dentro de nós. Deus disse que nós temos que amar Ele de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, temos que de todo o nosso coração. Mas quando nós amamos
o próximo como a nós. Então, quando você, primeiramente, você se ama, e quando você se ama, esse amor que você está dentro de você, vai contagiar o irmão que está do seu lado, porque é o amor de Cristo. E outra coisa que Deus fala interessante, para saber a marca do verdadeiro discípulo, ele é frutífero, porque é impossível um discípulo ser forjado na palavra de Deus e para ele ser estéril, porque no reino de Deus não há esterilidade. Você tem que ser frutífero no reino de Deus. Por isso que Deus nos chamou para a frutificação do seu reino. Diga para 3 pessoas: Deus nos chamou para a frutificação do seu reino, que nós vamos e dê muito fruto. Eu estou diante de um povo frutífero, eu estou diante da geração mais frutífera da face da terra. Se você é esta geração, fique de pé, se expresse na presença de Deus com um brado de vitória, porque nós somos livres. Aleluia. Diga para o seu irmão: você é um verdadeiro discípulo, forjado pela palavra de Deus. Amém? Eu me lembro ali em Barra do Corda, quando eu estava com os amados, com os discípulos, e um certo pastor chegou e falou com os discípulos, e falou assim: pastor, eu queria ter o discípulo que tu tem. Aí o irmão foi dizer: pastor, para o teu discípulo que o pastor Alfredo tem, tu tem que pagar o preço que ele pagou. Por isso que eu estou dizendo, não tem chocolate com leite moça. Não tem isso. As pessoas, eles querem começar de onde estão vendo você. Amado, quando eu fui chamado para o ministério, amém? Quando eu fui chamado para o ministério, eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Eu disse uma coisa para Deus: eu quero começar meu ministério na manjedoura, onde Cristo começou o ministério. E tem essa geração de hoje, você não está incluído não, viu, irmão? Mas muito de hoje quer começar pelo palácio. Diga: não começa o seu ministério pelos palácios, começa na manjedoura. Aleluia. Diga assim: não comece os seus ministérios pelas campinas, porque você não faz parte da geração que anda por vista e anda por fé. A sua vitória não está naquilo que você está vendo. A sua vitória, a sua conquista está naquilo onde ninguém está vendo, onde só você está vendo. Onde seus olhos estão. Diga para 3 pessoas: você só vai pisar aonde a sua mente está. Aonde a sua mente não está, os pés não podem pisar. E primeiramente, para você pisar numa geografia, a sua mente tem que estar lá. Porque o verdadeiro discípulo não anda por vista, ele anda por fé. E nós não fomos chamados para andar por aquilo que vemos, andamos por fé. E eu quero dizer para você, amada igreja, isso que você está vendo não é a realidade que Deus tem para você. Deus tem coisas maiores. Se há discípulo neste lugar que possa se expressar com um brado de vitória, pula e celebra ao Senhor. Aleluia. A sua vitória não está naquilo que você está vendo. E o DNA de um verdadeiro discípulo, ele não está no seu sermão de eloquência, e não é revelado pelo seu sermão. O DNA de um verdadeiro discípulo é revelado no seu caráter. O melhor sermão não é aquele pregado, é aquele vivido. E nessas últimas gerações tem levantado muitos pregadores que não estão vivendo o evangelho, porque não quer pagar o preço do desafio do discipulado. E você vê muitos pregadores nesses dias que parecem ser discípulos, mas não é discípulo, porque o verdadeiro discípulo forjado na palavra, ele anda pela palavra,
ele anda pelo princípio. Se você está em crise, diga assim: a igreja de Cristo nunca entrou em crise. As verdadeiras crises estão em nós mesmos, nós que entramos em crise. E quando nós começamos a saber lidar com as nossas crises, com o nosso emocional, quando você passa a ser governador do seu emocional, você conquista a sua geografia. Tem pessoas que pensam: Deus chamou para governar, Deus chamou para reinar. Ele pensa que primeiramente é geografia. Primeiramente nós somos governo das nossas emoções. Diga ao seu irmão: nós somos governo das nossas emoções. Eu tenho falado lá na igreja esses dias, o tempo que eu tenho sido mais bombardeado, vem dados inflamados de um lado e do outro, e o Espírito Santo me deu mensagem: mente blindada. E numa madrugada eu orando com Deus, orando em espírito, conversando com Deus, eu vi nitidamente o Senhor falando: coração ferido. O Senhor quer dizer coração ferido? O coração ferido é um espinho cravado na alma. Você pode estar com o seu coração ferido aqui hoje, você pode estirar, você pode ficar chateado, mas você não tem o direito de guardar no seu coração. Porque quando guardamos aquilo nos nossos corações que não é para guardar, nós começamos a sair do propósito de Deus. E um verdadeiro discípulo não pode ter um coração ferido. Tem pessoas que não entram no novo porque está alimentando ferida do passado. Diga para o seu irmão: quando nós alimentamos as feridas do passado, nós não podemos entrar no novo de Deus. E o discipulado, ele é desafiador, porque nós temos que viver em novidade de vida. Você pode até estar em crise, mas você sabe lidar com as suas crises. Porque a verdadeira crise, a guerra, maior guerra do mundo, não é essa que está na Ucrânia, União Soviética. A maior guerra do mundo é dentro do nosso interior. E a maior guerra se torna quando Satanás tem êxito, que ele consegue colocar os membros guerreando um contra o outro. Diga para o seu irmão: a maior guerra nossa é no nosso interior, onde estão os maiores conflitos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, e no seu interior, só Deus que pode tocar. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Nós somos bombardeados 24 horas, no nosso interior se corrompe, mas o seu interior se renova a cada manhã. E quando eu vejo assim o apóstolo Paulo, ele ali gemendo, porque quando você vai gerar, você requer um processo. Uma mulher, quando está grávida, ela passa por um processo de gravidez. Tem um primeiro, segundo, tem gravidez que é mais complicada. E tem discípulo que é complicado. Mas a complicação do seu discípulo não é para você retroceder. Porque Deus coloca discípulo em nossas vidas para nos ensinar. É por isso que nós somos hoje a oração, uma pedra roscando uma na outra. Sabe por quê? Para que nós venhamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos no seu reino. Eu vou acabar com a sua crise agora. Se não acabar, vou pelo menos aliviar. Viu? Um dia o irmão chegou e disse para mim assim, disse: pastor, na igreja tem isso, tem aquilo, eu estou ferido, estou magoado. Eu, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, pastor, tu está ficando é doido? Aleluia, está ficando mais doido.
Eu digo, irmão, se tem ferida, é porque tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem ferida. Diga ao seu irmão, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você já viu o solitário ficar ferido? O isolado ficar ferido? Com as feridas dele mesmo. Então entenda, mano. Se você está na igreja, eu estou ferido, fulano é isso, é porque tem relacionamento. Você não tem uma família? A sua família não é perfeita? Não tem conflito? Porque é de família. Agora o defeito está, sabe onde? O problema está, sabe onde? Né? Nas feridas. É de às vezes nós não saber lidar com as feridas, com os nossos conflitos. Quando você se torna gestor do seu conflito, você não será mais um discipulador confundido pelas emoções. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. É por isso que tem essa dificuldade. É por isso que o verdadeiro discipulado, quando você se reúne na igreja, você está vivendo o verdadeiro discipulado. Por isso que a importância do discipulado, porque o discipulador vai ensinar você a lidar com seus conflitos, com as suas emoções, vai ensinar aquilo que ele passou. É um processo. Eu gostei desse tema, porque quando falou discipulado, aí eu entendi. Eu tenho que fazer discípulos, Senhor, até que o Senhor venha. Foi por isso que eu, olhando para as minhas limitações, mas quando eu olho para Deus, as minhas limitações desaparecem, porque eu sirvo um Deus ilimitado. E como nós temos um horário aqui, eu não vou deixar o ponteiro estourar não, viu? Esse negocinho que o pessoal diz assim, o pastor, 2 minutos, daí já acabou. Você não tem o Mike Tyson, não foi um bom lutador, agora está só na fama. Esses 2 minutinhos meus só é na fama. Já tem pessoa lá na igreja que já está passando os 3. Eu agora estou só na fama. Deixa eu quebrar o ponteiro, pastor Marcos. Vou deixar o ponteiro quebrar. Cadê o relógio? Eita, rapaz, viu aqui o horário aqui. 9h33, ainda tem uns minutos ainda. Poderia deixar o ponteiro quebrar nesta... Porque Deus, ele vai nos disciplinando cada dia, vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos lapidando. Está entendendo? E uma coisa, quando você faz discípulo, os discípulos não são seus, os discípulos são do Senhor. Eu não sei porque é que tem pastor, aqui não tem. Na Batista eu não vi isso, graças a Deus. Tem pastor que tem visão de aquário. Se Deus me deu oceano, por que eu vou pescar em aquário? Se Deus deu essa visão de oceano, amado, eu sempre botei assim na minha mente assim, que eu quero gerar o discípulo, porque eu entendi, fala lá em Mateus 13,15, que toda árvore plantada pelo Senhor não será arrancada. Isso é a força do discipulado. Você cria raízes no discipulado. Eu estava em uma determinada cidade, um pastor chegou para mim, muito amigo, e ele ficou muito animado, porque uma igreja se desfez, os discípulos começaram a vir. Chamei ele assim no canto, pastor, faça favor aqui. Ó, pastor, que isso não seja a sua empolgação, que isso não seja a sua alegria. Esse porquê, pastor? Esses discípulos não têm raiz. Quando chegar outro, vem e tira, porque não foi plantado. E chegou um pastor, e outro. Mas por quê? Porque não criou raiz. Quem que não gosta de encontrar feitinho, tudo arrumadinho? Mas o discipulado não é isso. Você tem que fazer
Discípulo. Qual a importância de você fazer discípulo, de gerar discípulo? Porque a sua igreja não vai ser uma rodoviária. Quando você não faz o verdadeiro discípulo, a sua igreja se torna rodoviária, ele entra e sai. A importância da consolidação do verdadeiro discipulado. É desafiador, mas é prazeroso fazer discípulo. Tenha isso na mente, de gerar discípulo. Não olha para a circunstância, não olha para a adversidade. Olha para a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fazia discípulo olhando para Jesus, que era o autor e consumador da sua salvação. Nós fazemos discípulo olhando para Cristo, vivendo Cristo, andando como Cristo, falando como Cristo, sendo imitador de Cristo. A igreja tem que ser imitadora de Cristo, porque a igreja só vai conquistar a geografia, só vai conquistar o seu território quando ela for igreja. A igreja é do Deus vivo, a igreja é poderosa, a igreja é a maior máquina de transformação do mundo. Tem muitas pessoas para se levantar contra a igreja, mas ela não tem nenhuma rival, porque ninguém faz o trabalho que a igreja faz. Isso é uma incumbência da igreja, gerar discípulo, fazer discípulo, até que Cristo venha buscar a sua noiva. Se aqui tem Cristo avivado, fique de pé, se expresse na presença de Deus, com um brado de vitória. E até que Cristo venha buscar a sua noiva. Amado, eu quero dizer para a amada igreja que minha vontade para trabalhar para Deus aumenta a cada dia. O coração se renova como um coração de menino, de uma criança. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas eu não tenho nenhum questionamento com Deus. Um dia uma pessoa chegou e falou para mim: pastor, tu bota a mão nas pessoas, as pessoas é curada, e por que tu não é curado? Vou te dar a resposta. Sabe por quê? Porque o que Deus não faz em mim, faz através de mim. Quando você estiver discipulando, não entre em crise, porque Deus não está fazendo em você. Porque Ele não está fazendo em você, através de você Ele vai fazer no discípulo. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração de continuidade. Diga o seu irmão: o discipulado é desafiador, porque nós somos uma geração de continuidade. E você, como discipulador, você tem que entender o que nós estamos gerando hoje é para gerações futuras. O que você gera hoje para a geração futura, o que nós estamos recebendo hoje foi semente plantada lá atrás. Diga assim: não depende de você, não depende de mim, é do poder do Espírito Santo de Deus. Se fosse de nós já estava fracassado, derrotado, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o seu coração esteja avivado para fazer discípulo, fazer a vontade de Deus. Amado, nesse dia, o discipulado é mais desafiador por causa da situação do mundo. Tudo o que acontece no mundo, o pastor Eza pregou ontem, foi algo construído, não foi algo assim da noite para o dia. Por isso que quando
você consolida, quando você discipula pelo poder da palavra de Deus, o discípulo permanece. Quando é pelas suas emoções, por aquilo que você acha, nós não podemos ser aquela geração. Você pode achar, você pode pensar, você pode ter as suas opinião, como o apóstolo Paulo até falou, na minha opinião, bom que se fosse assim. Não tem problema nenhum você achar, você pensa. Até a Bíblia diz que o ímpio, ele anda na verdade da sua mente, ele anda na verdade daquilo que pensa. Mas quando vai para a palavra de Deus, não tem achismo, não tem pensamento, porque os vossos pensamentos não é do Senhor, porque o do Senhor é mais alto, não tem um achismo. Nós temos que nos adequar ao princípio da palavra de Deus. Amado, você pode chegar com todos os seus argumentos, toda a filosofia, mas na palavra de Deus ela é destruída, é demolida, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir toda obra maligna. Amado, o que está acontecendo no mundo é bíblico. Você não pode entrar em crise com o que você está vendo, porque o Senhor disse que a ciência ia se multiplicar, a iniquidade ia se multiplicar. Ah, pastor, mas essa geração, não é essa geração, em Sodoma e Gomorra, naquele tempo já existia Sodoma e Gomorra. Amado, nós não podemos perder com isso. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que entrar na casa, saquear as vidas que Satanás está tomando para si. É a missão da igreja. O Senhor disse que os dias serão maus. Amanhã, o melhor momento na nossa vida é quando nós estamos no altar de Deus. Você pode estar aqui na igreja, mas você está na igreja não é dizer que está em Cristo. Quando eu prego lá na igreja, eu prego para 2 tipos de pessoas, mas aqui não tem não, graças a Deus. Eu estou só pregando para brindar você. Eu prego para aqueles que estão na igreja e para aqueles que estão em Cristo. Satanás tem mantido a pessoa desviada dentro da igreja. Transformação só para aqueles que estão em Cristo. Se aquele que está em Cristo é nova criatura, está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe por que Deus falou assim, está lá em? Porque é uma condicional. Você pode estar e não estar. Então, você não pode fazer discípulo se a pessoa primeiramente não estiver em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos lá para Romanos 6,4 na parte B. Nós vamos andar, sabe o quê? Em novidade de vida, independente do que o mundo está passando, porque você está em Cristo, você vai andar em novidade de vida, você é firmado na palavra, você é alicerçado na palavra. A Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor disse que nunca viu um justo abalado. Isso é discipulado na palavra, isso é firmado na palavra. O apóstolo Paulo fez essa leitura, por isso que ele fez discípulo formado na palavra, que quando ele fala para Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça, e primeiramente pega aquilo que tu percebeu de mim, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu passei para ti, transmite a homens idôneos e fiéis, capazes de ensinar outro. Porque ele foi forjado na palavra. Timóteo, ninguém vai te desprezar, porque tu é novo, anda nesta palavra, anda nesse preceito, anda nesse princípio. Porque o apóstolo Paulo estava se reproduzindo em Timóteo, ou melhor, estava reproduzindo Cristo na vida de Timóteo. Os verdadeiros discípulos é conhecido, sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Ele sabe quem é discípulo. Tem pessoas na igreja que estão na igreja, mas não é discípulo.
Aí tem pessoas que estão com... Rapaz, fulano trabalha muito, faz glória a Deus, você tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, né? Mas você é discípulo, não é por isso. Se você está fazendo tudo isso e não amar o seu irmão, um dia alguém foi e falou para mim: pastor, qual o segredo da vitória? Vou te dizer o segredo, é simples. Diga para o seu irmão: se alguém chegar diante de você e fazer algo, lhe cortar de pedacinho, sabe o que você tem que fazer? Cada pedacinho daquele tem que amar o seu irmão. Nem que alguém lhe cortar de pedacinho, mas que você venha amar verdadeiramente. Sabe por que o segredo, Deus está falando, se você amar uns aos outros verdadeiramente, seriam os meus de... Diga, porque Satanás sabe disso. Só tem uma coisa que vence Satanás, que ele foi vencido, é o amor. O amor venceu Satanás na cruz do Calvário. O amor de Cristo. Se você amar o próximo como a si mesmo, amado, aí é que eu fico maravilhado, meu coração puro, porque não tem mais lei, não tem negócio de você guardar a lei. Amando o próximo, não tem mais lei, não tem mais condena. Aí você vai lá para Romanos 8:32, 8:1, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne ou segundo a lei, mas que anda segundo o... Sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e faz a vontade de Deus. Não queira ter na sua igreja membro, tenha discípulo. Tem pessoas que tem na igreja muito membros, mas não tem discípulo. E eu sei que aqui só tem discípulo, dá um brado de vitória. Quem foi aqui que já foi discipulado? Amém. Mas eu quero dizer, o discipulado não acabou, é até que ele venha. Amém? Não pare esse processo. Tem pessoas que pensam que o discipulado é esse... Amado, eu ainda hoje estou sendo discipulado. No dia que você perder, você não é mais discípulo, você não pode fazer discípulo. Eu quero dizer, muitas pessoas às vezes entram em crise, eles ficam pensando assim: Senhor, o que eu vou fazer para a minha igreja? Amém? O que é que eu vou fazer para a minha igreja crescer? Você não tem que fazer nada. O que é que você faz para o seu filho crescer? O que é que você faz para o seu filho? Ele tem 2 anos, 5, o que é que você faz para ele crescer? O que é que ele faz para ele crescer? Não faz nada. Então, você não tem que perguntar o que você tem que fazer para a sua igreja crescer. Você tem que fazer uma pergunta: o que está impedindo da minha igreja crescer? O que está impedindo da sua igreja crescer? Agora, você tem que dar uma alimentação saudável para o seu filho, para ele crescer saudavelmente, porque o crescimento quem dá é o Senhor. A igreja está precisando ser avivada para crescer. Eu aprendi uma coisa: a igreja para de crescer quando a igreja para de cuidar. Diga, seu irmão, a igreja para de crescer quando para de cuidar. Quando você parou de cuidar, você paralisou o crescimento da igreja. Quando você cuida, está no processo de Deus, Deus vai acrescentar vida dia após dia, porque quem acrescenta é o Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia! A sua igreja vai crescer, porque você é discípulo. Você é discípulo. Você está firmado na palavra. É impossível você estar na palavra, estar alicerçado na palavra, estar na videira, para você não ser uma árvore frutífera.
tua igreja vai crescer. Ah, pastor, a minha igreja não está crescendo. A Bíblia diz: descobrir com os dons e o zelo. Tem pessoas que vêm, é para abrir uma igreja, ele abriu de igreja tudo, mas não dá o crescimento. Está entendendo? Como aquele pastor falou aqui, o pastor Marcos Salles. Ele estava no auge naquele tempo do 4x1, mas o chamado dele era de pastorear. Ele abriu mão daquilo, porque o chamado, nós temos que abrir mão daquilo que é nosso para viver a vida de Deus. Está vendo? Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele deixou todas as coisas que ficou para trás, porque ele estava olhando o que estava na frente. Por isso que o discipulado não tem retorno. Diga aí, você não pode mais olhar para trás, você tem que olhar para frente, continuando o discipulado, andando no processo, porque pelo processo você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E a nossa chegada é a eternidade. Diga assim: o discipulado só vai parar quando nós estivermos na eternidade. Então, o discipulado continua nesse desafio, continua nessa sua força. Não desista do discipulado, amém? Porque se você ganha um, você tem dois. Se você ganha dois, você tem três. Se você tem três, tem quatro, amém? É um processo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele ensinou a Timóteo. Olha a estrategista dele: Timóteo, o que eu te ensinei, agora tu vai transmitir aonde? Vai estar a multiplicação, homens idôneos e fiéis. Vai ensinando, vai instruindo a outros. E se você for fazer isso, a igreja vai conquistar onde ninguém pode conquistar. A igreja pode ir muito mais longe. A geografia do Senhor, Deus nos deu autoridade no céu e na terra. Quando Jesus Cristo foi, ele só ensinando todas as coisas. Se você for lá para Marcos 16, o 20, ele diz: na minha ascensão, esse evangelho será confirmado pelos meios dos sinais. Por isso que ele disse: quando você vai fazer discípulo, você vai pregar a mensagem, você vai evangelizar, você vai ganhar, esses sinais vão te acompanhar, amém? E quando você ganha, Deus está entregando: olha, daqui vai ser um discípulo. E você foge o caráter do discípulo. Amado, você que está aqui, que é pastor, você sabe quando o discípulo é forjado na palavra. Quando ele é discípulo, ele é disponível. Se ele estiver no trabalho dele, ele está dizendo assim: olha, eu não estou podendo aqui, mas se eu tiver um tempinho, eu estou ali. O verdadeiro discípulo é disponível. Deus está à procura de discípulo disponível para o seu reino. Seja disponível no reino. Aleluia. Para finalizar, eu não vou quebrar o ponteiro não. Para finalizar, o discipulado de Jesus é muito forte, porque eu vejo ali quando ele teve o encontro com Nicodemos, que era um judeu. Amado, Nicodemos era um dos principais do judeu, do membro que era composto por 71 membros. Ele era um homem intelectual, ele tinha uma boa oratória, era um homem, se ele começasse a falar, todo mundo queria ouvir. Nicodemos, e ele estava numa posição privilegiada, ele estava em cima do seu pedestal. E quando Jesus saiu da Galileia, eu quero fazer aqui uma ilustração: Jesus saiu da Galileia, Nicodemos estava do outro lado falando, segundo a tradição judaica. Nicodemos estava ensinando, o povo estava ouvindo Nicodemos. E quando vem Jesus da Galileia, alguém já diz assim: pode vir alguma coisa boa da Galileia? E o galileu era discriminado, era um povo que não tinha cultura no tempo de Nicodemos. E ele ouviu um povo também ouvindo Jesus. E quando ele ouviu, ele dando ouvido, ele disse: meu Deus, ninguém pode fazer sinais se Deus não for comigo. Esse homem nunca cursou uma faculdade, e logo ele veio da Galileia. Como é que ele está se expressando desse jeito? Eu quero conhecer este homem.
Mas segundo a tradição, se Nicodemos chegasse diante de um galileu, ele era apedrejado, porque era vergonhoso o homem da posição de Nicodemos pedir orientação a um galileu. E ele, sabendo, conhecendo toda a lei, foi por isso que ele esperou o povo se ausentar à noite. O pessoal se ausentou e de noite ele foi ter com Jesus. E lá Jesus conversou com ele. Veja como era um intelectual, ele tinha um raciocínio rápido. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o meu reino. Senhor, porventura, eu sendo de idade avançada, posso entrar outra vez no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Nicodemos, tu é mestre. Foi a primeira vez que Deus falou assim: mestre, tu é mestre, tu não compreende essas coisas terrenas, como é que tu pode compreender as espirituais? Aí Nicodemos ficou ali impactado. Nós não podemos entender as espirituais se nós não entendemos a terrena. A terrena aqui é a semelhança da espiritual. É por isso que Satanás tem pervertido as coisas terrenas, tem distorcido as coisas terrenas. Aí Nicodemos, entendendo isso, disse: se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Amado, naquela conversa Nicodemos foi consolidado, Nicodemos foi discipulado. Veja a força do discipulado. Mas Nicodemos não poderia se manifestar publicamente, porque se ele se manifestasse, ele era morto. Mas na hora que José de Arimateia, homem honrado, senador honrado, homem de palavra, quando eu vejo assim Deus usando José de Arimateia, porque Deus não usa as aparências, mas Deus usa as influências. Digo, seu irmão, Deus não usa as aparências, mas usa as influências. Ninguém poderia negar um pedido de José de Arimateia. E o discípulo que foi consolidado, na hora do sepultamento, quem estava do lado de José de Arimateia? Hein? Amado, quando nós fazemos discípulo, forjamos discípulo, ele vai estar do lado do discipulador. Ele vai aparecer do lado do discipulador. Então, foi a força do discipulado. Quando Deus também vê lá Zaqueu, então são os obstáculos. Zaqueu ali, ele tinha também um grande obstáculo. Qual obstáculo que Zaqueu tinha que vencer? A sua estatura. Mas ele fez uma leitura de onde Jesus Cristo ia passar. Ele fez um itinerário: ó, Jesus vai passar por aqui. O que foi que chamou a atenção de Jesus na vida de Zaqueu? Porque era um homem rico, ele cobrava imposto 4 vezes mais. Mas quando ele viu aquele povo que estava do lado de Jesus, se alegrando, se rejubilando, ele entrou em crise. Ele disse: meu Deus, como é que esse povo pode estar numa alegria? Que eu entrei na casa dele, eu levei um último bocado de farinha seca, lá não tinha nada. Agora esse povo vem sorrindo. Eu quero conhecer este homem, porque eu estou aqui abastecido nesta riqueza e eu não tenho esta alegria. Eu preciso conhecer esse homem. Esse homem tem algo. Ele venceu o obstáculo, subiu na figueira, e Jesus disse: Zaqueu, desce da figueira. Não é Moisés não, viu, meu Zaqueu? Desce da figueira, hoje convém estar contigo na tua casa. E ali teve um encontro. Zaqueu foi discipulado, foi instruído na palavra de Deus. Ele se arrependeu, restituiu 4 vezes mais. É a força do discipulado. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que aquilo que era do passado se tornou refúgio. Porque quando você tem um verdadeiro discipulado, você não olha mais para as coisas para trás, você olha para a frente, para o autor e consumador da sua salvação. Então são pontos desafiadores. São pessoas que foi discipulado por Jesus. A mulher samaritana foi consolidada por Jesus, foi discipulada por Jesus. Ela foi dar testemunho. Discipulado. Porque esse discipulado, amado, não é coisa nova. Diga, esse discipulado não é coisa nova. Deus já discipulava Adão lá na variação do dia. Deus consolidava Adão. Deus estava instruindo Adão. Eu quero dizer para você, mesmo você sendo discipulado, você pode tomar rumos diferentes, porque Jesus foi o melhor discipulador, o melhor consolidador, e no seu ministério foi revelado Judas. Você pode ser o melhor discipulador, mas não está isento do Judas no seu ministério. Viu?
Você não está isento. Você pode ser o melhor consolador, você pode encontrar um Judas no seu ministério. Eu estou pregando aqui, amado, mas não se preocupa não, que aqui não tem nenhum Judas. Está entendendo? Você não é Judas, você é discípulo, servo do Deus Todo-Poderoso. E se você crê e vai fazer discípulo até que ele venha, fica de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Você vai fazer discípulo até que ele venha. Deus tem nos abençoado ricamente neste lugar. Aleluia. Deus é generoso. Deus tem nos honrado. Amém. Aleluia. A unção de Deus está propícia para este lugar. Amém. Deus tem uma palavra para você a cada manhã. Esta palavra se renova. Você é discípulo. Aleluia. E um discípulo está sempre disposto a servir. O membro, diga assim, o membro cria obstáculo. O discípulo derruba os obstáculos. Você pode ver que não é discípulo, ele cria ver os obstáculos. Foi como o Renê falou. A mentira é uma desculpa. A desculpa é uma mentira revelada, né? Elaborada. A mentira é uma desculpa, a desculpa é uma mentira elaborada, é verdade. Então, o discípulo ele não dá desculpa. Eu não vou porque tenho que fazer isso. Deus está sabendo, Deus sabe quando você está fazendo. Mas Deus sabe quando você está dando desculpa. E a maioria é desculpa. Quando você não puder fazer, não dê desculpa. Seja sincero. Amém? Deus gosta da sinceridade. Aleluia. Porque pode ser uma mentira. Amém? Vamos louvar o Senhor. Você é discípulo. Levante suas mãos. Porque quando você levanta suas mãos, você está se rendendo diante dele. E a igreja, quando começa a adorar o Senhor, ele atrai a presença de Deus. Toma-me. Pode levantar suas mãos. Estou aos pés da cruz. Você não pode levantar sua mão 1 minuto, 2 minutos. O que tenho te entrego. Agora o Senhor se renda na presença de Deus. Aleluia. Minhas mãos purificar o coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Glória! Deus! Eis-me aqui, rendido estou. Glória!
minha vida dou a ti, Senhor. A ti estou, e pra sempre cantarei. Definiu o Evangelho como poder, lá em Efésios 3:20. Mas repetimos a missão conforme o seu poder que opera em nós. É pelo poder, é pela palavra, é pela palavra, é pelo poder. O discípulo forjado na palavra, ele tem um propósito, ele tem um princípio, ele sabe para onde vai, ele sabe onde está, e ele coloca a mão parada, e eu olho para trás, o parado, é até que ele venha buscar a sua noiva, buscar a sua igreja gloriosa, a igreja avivada, a igreja que clama e chama pelo seu nome. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Para finalizar, diga para 3 pessoas. Diga assim: o verdadeiro discípulo não é movido por circunstância, é movido pela palavra e o poder de Deus. Amém? Se você crê, se expressa na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.